Olá, estranhos, tudo bom com vocês no dia de hoje? Mais uma quinta-feira que vamos falar sobre o episódio da semana de Shadowhunters, que olha, aconteceu muita coisa assim que eu não consigo raciocinar, sabe? Eu não sei se vocês estão tendo a mesma impressão que eu, mas agora nessa reta final da série eu tô sentindo que tá acontecendo mil coisas ao mesmo tempo e às vezes eu acabo ficando um pouquinho confusa, um pouquinho perdida no episódio. Mas esse episódio foi muito bom, principalmente porque tivemos uma morte assim que eu tava esperando já desde 2 episódios atrás. Na verdade, é uma morte que eu tava esperando desde a temporada passada. Então, se você ainda não conhece esse canal, toda quinta-feira eu posto um resumo com o episódio da semana de Shadowhunters, agora que a série tá chegando aí na sua reta final. Eu tô fazendo isso pra gente se despedir da série assim juntinho, né? Porque nós que somos fãs, nós sabemos o sofrimento que foi quando anunciaram que essa série foi cancelada. Então se inscreve aí pra você não perder nada, já dá aquele like aí também pra me ajudar e pra eu entender que vocês gostam desse tipo de vídeo e bora falar desse episódio. Olha, quando eu soube que a Heidi estaria nesse episódio, eu já fiquei um pouco decepcionada. Eu achei que seria muito ruim, mas não, na verdade foi muito bom, principalmente porque ela morreu, gente. Aleluia, amém. Logo no começo do episódio, a Heidi tá lá fazendo um discurso, falando sobre guerra, falando mal dos Shadowhunters e tudo mais. Só que aí, mano, do nada, ela vai lá no instituto e começa a falar que vai entregar os vampiros que fez a chacina lá, que matou todos os lobisomens. E eu fiquei assim, tudo bom? Que menina traidora. Mas até o momento, eu achei que ela tava fazendo isso pra ser meio que protegida dos Shadowhunters. Só que aí depois a gente viu que na verdade ela tava querendo realmente começar uma guerra, porque quando ela vai lá falar com os vampiros novamente, depois de já ter entregado quem matou os lobisomens, ela fala, eu acho que tem um traidor aqui entre nós e tal. Então ela quer ser a líder ali dos vampiros, mas ela fica manipulando todo mundo pra ela ser a vítima. Só que aí o que aconteceu? O Alec acabou absolvendo ela dos crimes, o que a Maya ficou chocada, porque, né, que injusto fazer uma coisa dessa. Então a Maya meio que tenta fazer justiça com as próprias mãos e é exatamente isso que ela faz. Eles não têm provas que a Heidi estava atrás de tudo aquilo, então para os Shadowhunters prender ela, eles precisavam de evidências. Então o Simon e a Maya vão atrás da Nora, que foi aquela menina que ela manipulou para conseguir toda essa guerrinha e tudo mais, que era a única pessoa que conseguia provar. Só que quando eles chegam lá, a Heidi ela já tinha chegado antes que eles, fazendo a menina ali parar de respirar, quase morreu, mas não morreu. E aí a Maya, cansada de tudo aquilo, cansada de injustiça, ela resolveu fazer justiça com as próprias mãos. Então ela injeta água benta nela, sabendo que a Heidi ia tentar matar ela, e aí quando ela mordesse ela ia acabar morrendo, e foi exatamente o que aconteceu. Eu adorei a cena de luta ali entre as duas, apesar de ser um pouquinho falso, né? Algumas cenas de luta de Shadowhunters são bem falsas mesmo, mas eu finge que eu não tô vendo. Eu gostei muito daquela cena e eu adorei a morte da Heidi finalmente. Então a gente já vê que é uma historinha aí que foi encerrada, então eles não vão precisar mais falar dessa vampira nos próximos episódios, graças a Deus. Só que eu fiquei com um pouquinho de dó da Maya, porque o tiro meio que saiu pela culatra, porque as pessoas ficaram com raiva dela. O Alec fala com ela, o que é super compreensível, mas eu também entendo muito o lado da Maya. Ele fala, poxa, você fez justiça com as próprias mãos, nós temos regras e tal, você tem que seguir as regras. Então ela fala que não quebrou nenhuma lei e tal, e ele acaba absolvendo ela, deixando ela ir embora. Até que quando ela vai falar com o Simon também tá muito bravo com ela, e ele fala que eles tinham um jeito certo de fazer as coisas, só que ela fala que tava cansada de tentar fazer as coisas do jeito certo, que ela tentou, mas não conseguiu. Só que aí o Simon dá meio que um soco no estômago dela, porque ele fala, se nós não vamos seguir as regras e matar as pessoas, os vampiros, os seres desse jeito, então nós não somos diferentes que eles. Então doeu ali em mim, mas eu entendo muito a Maya, porque, poxa vida, o bando dela lá, todos os amigos dela morreram, e ela viu todo mundo morrer, então é um trauma muito grande. Então é claro que ela tava com sede de vingança, e como ela viu que a Heidi provavelmente ela ia escapar novamente, ela resolveu fazer justiça com as próprias mãos. Fazer o quê? Vamos falar então do Magnus, que tá me preocupando assim num nível que vocês não têm noção, porque ele tá ali morando no instituto, só que aí as pessoas começam a olhar pra ele com uma cara bem torta, é claro, porque nós temos um feiticeiro no meio de um monte de Shadowhunters, né? E aí no momento que ele vai tomar café,
fica todo mundo olhando pra cara dele. Mas, gente, eu gostei bastante daquele momento ali no café da manhã, porque é difícil a gente ver realmente cenas deles bem bonitinhas, deles sendo uma família, porque realmente todos eles, o Magnus até o Simon, eles se tornaram meio que uma família ali. Eu acho que naquela mesa do café da manhã faltou somente o Simon e o Luke pra estar completinho. Só que aí o Magnus, toda vez que ele faz algum tipo de magia, ele sofre consequências em seu corpo, então ele começa a ter dor de cabeça, começa a ouvir um zumbido e tudo mais. E aí, gente, no final, o Simon, ele acaba pedindo, né, a ajuda do Magnus pra ele poder curar a Nora, pra poder falar sobre a Heidi e tudo mais. Enfim, ele até consegue, mas você vê que ele tá meio que passando mal ali, só que ninguém percebe, então ele começa a esconder porque ele não quer preocupar ninguém, principalmente o Alec. Só que aí no final, depois de uma cena muito bonitinha, que assim, eu adorei, porque o Alec, ele tá muito maduro nessa temporada, e aí ele percebeu que o que ele tava fazendo era errado, que ele também tinha que seguir as normas, porque com tudo que aconteceu com a Maya e com a Heidi e tudo mais, o Alec acabou acordando pra vida também. E aí ele fala pro Magnus, poxa, você não pode morar aqui, porque se eu quero que as pessoas sigam as minhas normas, eu também preciso seguir as normas. Só que aí ele fala, eu não preciso morar aqui, então a gente pode morar junto e tudo mais. Então vemos uma evolução de Malek aí, coisa linda, maravilhosa. Que cena mais fofa. O Magnus fala que ele só aceita se ele tiver um closet e tudo mais. Fiquei muito feliz, só que aí o Magnus começa a passar mal, que foi bem na última cena desse episódio, que o meu coração tá aqui na mão, com medo do que vai acontecer com o Magnus de verdade. Porque ele começa a passar mal, começa a sangrar o nariz dele, aí ele cai no chão, e aí o Alec fica desesperado chamando o médico, e eu não sei o que vai acontecer com o Magnus. Gente, eu tô muito preocupada, porque assim, esse casal, eles evoluíram muito. Você vê até que naquele momento que o Magnus tá com ciúmes e começa a falar de um Shadowhunter que é super bonito e tal, e que o Alec tava contando sobre os problemas dos dois, você vê o Magnus com ciúmes, é muito bonitinho. E se fosse antigamente, acredito eu que aquele momento seria um motivo para o Magnus e o Alec brigarem muito, porque eles viviam brigando, só que eles estão tão maduros que o Alec começou a falar, você tá com ciúmes e tudo mais, e começaram a brincar ali e acabaram deixando meio que isso de lado, sabe? Então, de verdade, me conte aí nos comentários se você também tá muito preocupado com o que vai acontecer com o Magnus, porque olha, eu não quero ver meu bichinho sofrer mais, porque ele já sofreu demais. Outro acontecimento que eu, de verdade, eu não esperava nesse episódio foi o Rafael e a Izzy, porque assim, quando a Heidi tá lá no instituto, ela acaba denunciando a Izzy, falando que ela deixou o Rafael escapar. Então, quando eles vão numa missão pra poder prender os vampiros, o Alec não deixa ela ir junto e fala pra ela, não, você tem que pegar o Rafael, não sei o que, tem que fazer alguma coisa, não pode deixar isso impune. Então, gente, a Izzy, ela vai atrás do Rafael e sério, vocês viram a cara de feliz dele quando ele viu ela? Sério, gente, que dozinha desse vampirinho que eu gosto muito. Apesar de shippar o Simon e a Izzy, eu também gosto bastante do Rafael, tá, gente? Ele é um personagem incrível. E aí ela fala que vai prender ele e cortou meu coração. Aquela cena foi muito bonita e eu só esperava um beijinho dos dois, mas não aconteceu nenhum beijinho. Eu quero muito o Simon e Izzy, mas, gente, o Rafael é muito amorzinho também, né? E ele não merecia esse final. Eu fiquei bem sem graça com o final do Rafael, porque eles deram a entender que encerrou a história do personagem por aqui, porque bem no finalzinho, quando ele já tá no instituto, ele tá todo feliz mesmo de ver a Izzy, e aí ela acaba dando adeus, e podem perceber que eles focaram muito bem no rosto dela, ela chorando, e bem no rosto dele também, tipo, dando a entender que a história do Rafael foi encerrada ali naquele momento. E o Luke, né, o Luke, ele foi preso no episódio anterior. Eu acho que eu acabei esquecendo de falar isso no resumo anterior, só que é tanta coisa acontecendo, gente, que de verdade, às vezes a gente acaba deixando escapar uma coisa e outra. Mas assim, eu tô com dó do Luke, porque ele não merece passar por isso, e eu senti muito assim pelo personagem, com tudo que tá acontecendo, porque a gente viu nesse episódio, com algumas palavrinhas, com algumas frases que ele falou, que ele tá se sentindo muito culpado com o que aconteceu com a Matilha, e ele não tinha que se sentir desse jeito, porque ele fala, poxa, eu abandonei o meu bando e por causa disso eles estão mortos. Então o Luke, ele se sente culpado por tudo que aconteceu. Então ele acha que
ele estando preso, ele meio que vai pagar o preço por isso e que ele merece estar ali agora. Aí a Clary e o Jace, eles vão lá pra poder ajudar o Luke e tal, e falar, não, a gente faz o Simon hipnotizar alguém, a gente faz alguma coisa, mas você não vai ficar preso. Então ele fala que ele não quer. E aí eu fiquei com muita dó da Clary também nesse momento, porque apesar de a gente saber dessa ligação, eu acho que desde a primeira, no começo da segunda temporada, como eles estão seguindo caminhos diferentes, você vê a Clary e o Luke meio que separados, sabe? Você sabe do sentimento, mas eles estão separados mais por causa de coisas diferentes da vida, entendeu? Porque ele é lobisomem, ela é Shadowhunter, então cada um tinha uma treta. E aí, às vezes, a gente acaba esquecendo que o Luke é como um pai pra Clary, na verdade, então ela começa a chorar muito e ela fala, cara, eu preciso do meu pai, não me abandona, justo agora, por favor, não faz isso, pelo amor de Deus. E eu já tava sofrendo e sofrendo muito. Então eu quero ver o que eles vão fazer com isso, porque honestamente eu não quero que o final do Luke seja na prisão e que fique por isso mesmo, entendeu? Eles precisam achar uma solução pra essa treta aí. E por último, vamos falar de quem? Clary, né? Que tá muito das loucas. Eu acho que ela tá se encaminhando cada vez mais pra esse negócio mais dark e realmente ficar do lado do Jonathan. E isso tá me preocupando bastante. Nesse episódio chega uma personagem que tem um nome maravilhoso, que é a Aline. E aí você vê que ela quer, na verdade, machucar a Clary, porque machucando ela, automaticamente vai machucar o Jonathan. E se você parar pra pensar, faz sentido, né? Se vocês querem matar o Jonathan, é só matar a Clary. Só que é claro que a gente não quer que mate a nossa chuchuzinha, né? Então essa Aline, ela chega lá no momento que a Clary tá treinando e começa a treinar junto com ela, que na verdade você vê que ela tá ali querendo dar uns socos na cara da Clary pro Jonathan também sentir. E aí a Clary, descontrolada, cai em cima dela lá e começa a dar um monte de soco na cara dela. A cena de luta foi muito da hora, só que, mano, se o Jace não tivesse chegado naquele momento, certamente a Clary ia matar ela, gente, como assim? E aí, pra deixar a gente mais doido ainda da cabeça, a Clary, ela fala, não, eu preciso esfriar a cabeça, eu preciso sair daqui. E aí ela vai pro lugar lá, e aí daqui a pouco chega quem? O Jonathan. E eu fiquei assim, como assim? O que tá acontecendo? Eu até pensei por um momento que ela ligou pra ele, ou que os dois combinaram de estar ali, mas pelo jeito foi coincidência, né? Porque os dois sentiram de estar naquele lugar no mesmo tempo, no mesmo momento. E aí o Jonathan, ele começa a ficar todo felizinho, falar, ó, tá funcionando, a nossa ligação tá funcionando, a gente tá sentindo as mesmas coisas e tudo mais. Então a Clary tá bem sinistra e eu tô com muito medo do que vai acontecer daqui pra frente. Então eu tô achando que em alguns episódios tá acontecendo 1000 coisas ao mesmo tempo, que acaba te confundindo um pouco e acaba meio que não acontecendo nada se você parar pra reparar, sabe? A gente já sabe também que nessa temporada teremos Simon e Izzy, e até agora, gente, nada. Então eu tô bem preocupada deles fazerem as coisas devagar agora e chegar nos 2 últimos episódios fazer tudo correndo, sabe? E esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Me conte aqui nos comentários o que você achou do episódio da semana de Shadowhunters. Eu tenho notado que algumas pessoas têm comentado, Aline, você esqueceu de falar a frase tal, Aline, você esqueceu o que a Clary falou. Gente, isso aqui é um resumo, eu não vou falar todas as frases e exatamente tudo que aconteceu no episódio, porque o nome já diz, é um resumo do episódio, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like e me siga nas redes sociais, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!